E se você vivesse em uma cidade onde um palhaço interdimensional vive há milhões de anos? A cada 27 anos essa praga sai da hibernação para devorar a comunidade local, o que inclui você e seus amigos juvenis. O que você faria nessa situação? Essa é a história do 7º episódio de It, bem-vindos a Derry. Caso você não tenha visto os vídeos dos episódios anteriores, eu tô deixando o link nos comentários. Lembrando que o melhor lugar para assistir essa série é no Allplay, o parceiro do canal, onde dependendo do plano que você assina, você pode desfrutar do catálogo completo do HBO Max, da Universal Plus, da Champions League e mais de 20 canais. Assinando qualquer plano anual, você ganha acesso ao Clube Wall, que conta com vários cupons de desconto para você curtir um cineminha, restaurantes, eventos e muito mais. Portanto, ajuda o tio Ed ao fazer a sua assinatura pelo link no primeiro comentário fixado. Antes da brincadeira começar, se inscreve no canal para ver o episódio 8 e morde esse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio se inicia com um flashback em 1908, quando conhecemos Pennywise, nesse caso, o palhaço dançarino. Esse cara realmente é o palhaço de carne e osso, que seria plagiado pela criatura que vive em Derry há milhões de anos. Porém, vamos com calma. Pennywise se apresenta no circo ambulante da cidade, onde é adorado pelos juvenis, que num claro ataque de pelanca coletivo invadem o palco para quebrar a parada toda. O show é admirado à distância por um moleque sinistro, que a gente já vai conhecer daqui a pouco. Enfim, Pennywise tira a maquiagem, sai do personagem, voltando até a identidade civil de Bob Gray. Ele troca uma ideia com a filha, nesse caso o Ingrid. A garota também se fantasia de palhaço e fala que um dia gostaria de se apresentar no palco com o papai. Pennywise apelida a filha de Periwinkle e diz que os dois farão um show nunca visto na história dos circos e que isso vai acontecer num palco grande bem diferente desse mequetrefe onde o cara tá se apresentando. A garota fica toda comovida, já que Periwinkle era o nome artístico da mamãe, que aparentemente já foi pro além faz tempo. Enfim, certa noite Bob tá dando aquela descontraída com a ajuda de um Marlboro e um whisky barato, quando de repente ele se depara com o garotinho observador de antes. O moleque não tem um pingo de emoção, nada de alegria, nem mesmo medo ao ver um palhaço careca feio desses. Ele se limita a dizer que Pennywise tem um talento especial para atrair crianças, o que não deveria ser algo normal vindo de um garotinho freado como esse. O moleque diz que não tá encontrando os pais, sendo que Bob tira sarro dele e diz que tá na mesma, afinal os pais de Bob já morreram faz tempo. E quem disse que isso é problema meu? Do nada, Bob ouve um gritinho feminino estridente vindo de dentro da floresta. É aí que o garoto sinforoso diz que é a mãe dele e que ela tá precisando de ajuda. Isso é uma cilada, Bino. Bob burramente cai na cilada e segue o garoto pra dentro da mata, o que seria a última coisa que ele faria na vida. Olha a burrice ambulante aí. Para derrotar essa situação, Bob poderia ter agido com prudência, já que se essa suposta mulher estivesse sendo atacada realmente, ele não teria como defendê-la só com as mãos. Portanto, Bob poderia ter pedido a ajuda dos outros homens do circo, principalmente considerando que eles moravam perto uns dos outros. O palhaço amador também poderia ter levado uma arma, algo bastante comum na época. Talvez isso poderia ter ferido a criatura milenar, que com certeza tá usando a forma do garotinho aí pra atrair Bob pro meio da floresta. Dane-se porque Ingrid dá falta do pai e sai procurando ele pelo circo. É aí que ela se depara com outros artistas lamentando o fato de terem encontrado o lenço de Bob totalmente ensanguentado e presumem que o homem foi arrastado por lobos. Enfim, a história pula pra 1962, quando vemos o xerife Bowers e os outros fanfarrões de Derry invadindo Black Spot. Eles falam que ninguém precisa se machucar se entregarem Hank. Então que o próprio fugitivo tenta dar uma de coração valente e se entrega de bandeja. No entanto, o clube de jazz está abarrotado de militares que apontam as armas para os mascarados. Dick aparece e fala que é hora deles meterem o pé, um erro que eu sinceramente não entendo porque aconteceu. O que eu quero dizer é que esse conflito poderia ter sido facilmente resolvido pelo iluminado aí. Dick é capaz de invadir a mente das pessoas com facilidade, conforme ele mesmo já tinha feito com Leroy e Taniel nos episódios anteriores. Portanto, ele poderia ter feito a mesma coisa com Clint e descoberto as intenções do fanfarrão, que, digas de passagem, não são nada boas. Diante disso, Dick poderia ter tentado controlar a mente do xerife, exatamente como ele tinha feito com Taniel, o que com sorte acabaria com o policial tendo uma convulsão, assim como o indígena experimentou em primeira mão. Como Clint é o líder, ele não estaria em condição de dar as ordens para os mascarados lazarentos, o que dispersaria o grupo, que teoricamente ficaria ocupado ao levar a Clint pro hospital. Infelizmente, Dick não faz nada e deixa a Clint e os mascarados saírem do Black Spot. É então que eles descobrem que foi uma baita borrada, à medida que os homens
dois passam correntes nas portas do clube e colocam fogo na estrutura de madeira. O incêndio acontece quase de forma instantânea, à medida que um cara fica em chamas na mesma hora. Eu geralmente recomendaria escapar pelas janelas, mas nesse caso é uma péssima ideia, porque os que tentam são abatidos com tiros dados pelos mascarados, entregando mais 4 almas para nossa contagem. A essa altura do campeonato, tanto o Juvenis quanto o Dick estão perdendo as estribeiras, já que o Iluminado começa a ver espíritos vagando pelo clube. Dick pede ajuda de um homem aleatório para tirar a geladeira do lugar, sendo que o tiozão é abatido assim que faz isso, porém o sacrifício permite que Dick quebre uma tábua no chão. Num primeiro momento ele considera escapar e deixar todo mundo se lascar, porém Dick não consegue ser o vigarista e faz o que ele tentou evitar esse tempo todo. O Iluminado vê Sesk, aquela líder da tribo finalizada por It no passado, e se comunica com o espírito dela para saber onde as crianças estão. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Noreen respirando bastante fumaça. Ela tá desnorteada quando alguém estende a mão para ajudá-la. O problema é que a mulher é enganada por Pennywise, que deu uma de penetra no churrasco para comer carne bastante bem passada. Quem ouve a mastigação é Ronnie, que ao olhar para trás se depara com um palhaço faminto que simplesmente tira com a cara dela. Qual é? Dick aparece no mesmo momento e fala pra Ronnie, Hank e Will escaparem pelo buraco. Pennywise se diverte bastante com o Iluminado e fala que ele tá com um baita problemão, já que no momento que Dick escolheu conversar com Sesk, ele basicamente abriu o canal do telemarketing pro além e agora vai ter que aturar um monte de fantasma enchendo o saco dele. As almas das pessoas devoradas por Pennywise caminham na direção de Dick, que é obrigado a fugir. Ele ainda tenta salvar a Rich e Marge, porém parte da construção desaba, bloqueando o caminho das crianças. Quando tudo parece perdido, Rich vê um baú no chão e rapidamente coloca Marge dentro dele. A garota fala que não tem espaço para os dois, algo que Rich já sabia desde o início. Ele salva a Crush ao se deitar em cima do baú para que ela não saia dele, e conforme o local arde em chamas, Rich confessa que se apaixonou por Marge desde o primeiro momento que a viu na escola. A garota diz que o sentimento é recíproco e chora as pitangas sabendo que o garotinho gente boa vai virar um cinzeiro em cerca de minutos. No, God, please, no! No! Ok, eu tenho algumas ideias para salvar a vida de Rich. O garoto poderia ter procurado por pontos frágeis na construção, pelo menos os que tinham sido enfraquecidos pelo fogo, como as janelas e até mesmo o assoalho, que por ser de madeira fraca, Dick não teve dificuldade nenhuma em quebrá-lo momentos antes. Dessa forma, tinha uma grande chance do garotinho sobreviver. A janela seria um risco caso tivesse um dos capangas esperando de tocaia, porém tinha uma mínima chance dos caras não atirarem um garotinho juvenil. O piso é com certeza o caminho mais seguro, o que permitiria que Rich e Marge escapassem pelo alicerce da construção. Do lado de fora, vemos o xerife Bowers e os outros FDP admirando a situação, sendo que o pai de Phil e Suzy fala que ele só vai embora depois de confirmar a passagem de Hank pro além. Porém, Clint diz que ninguém conseguiria sobreviver àquele churrasco. Os mascarados decidem ir embora, com exceção de Stanley, o marido de Ingrid, já que o carro dele decide parar de funcionar bem nessa hora. O meliante se desespera e tenta analisar o motor. É então que Ingrid sai da floresta e olha pro marido com cara de desdém. Stanley pergunta o que cacetas ela tá fazendo ali, e ainda por cima usando essa fantasia ridícula, que por acaso dá uma leve plagiada no palhaço arte de Terrifier. A mulher diz que aquela é a verdadeira Ingrid, seja lá o que significa. Isso irrita Stanley a tal ponto que o cara manda a esposa voltar pra casa logo, a menos que ela não queira levar umas bolachas na cara. Porque eu vou te moer na porrada! Eu acho que isso não vai acontecer, pois Ingrid finalmente recebe a recompensa que veio buscar, à medida que Pennywise aparece por trás de Stanley e fatia a cabeça dele com um cutelo. O palhaço logo começa a degustar o açougueiro abatido, até que o rango é interrompido por Ingrid, que realmente acredita que é Bob Gray diante dela. Ela abraça o demônio em pessoa, que por outro lado cogita comer a palhaça abestada. A carne da mulher não deve estar muito macia não, já que Pennywise desiste da ideia. Ingrid admite que fez a denúncia anônima que caguetou o local em que Hank estava se escondendo, porque ela tinha esperança de que o confronto iria atrair o papai, ou nesse caso quem ela ainda acha que é o pai dela. Pennywise fala que Ingrid mandou bem nos preparativos do churrasco e diz que agora vai dormir, o que sinaliza que chegou a hora da hibernação pelos próximos 27 anos. Só que Ingrid não gosta nada disso, pois na cabecinha de abestada dela, os dois iriam ficar juntos pra sempre a partir daquele momento. O palhaço obviamente não gosta dessa melação e olha pra ela de forma macabra. Sai, desgraça! Eu quero dormir!
É só nesse momento que Ingrid finalmente entende que aquele embuste não é o papai. O ataque de pelanca da mulher é interrompido pelo vilão, que cala a boca dela ao mostrar as luzes da morte, o mesmo brilho interdimensional que deixou Beverly em estado catatônico. Algumas horas se passam, até que vemos os bombeiros apagando o incêndio e tirando os presuntos torrados do Black Spot. Marge sai da caixa ilesa e abraça Rich, que infelizmente não sobreviveu devido ao excesso de fumaça. Will e Ronnie saem do buraco e abraçam Marge no momento que até Chuck Norris iria suar pelos olhos. Charlotte e Leroy chegam na festa atrasados também e abraçam o filho, que pede desculpas por ter ido no baile sem contar pros pais. Will fala que só sobreviveu por causa de Dick, que finalmente ganha o respeito de Leroy. O problema é que isso não significa nada pro Iluminado, pois ele tá alucinado quando mais e mais espíritos chegam pra bater um papo com ele. Dick explica que só conseguiu ajudar as crianças porque ele abriu aquele canal com as almas penadas, porém agora os defuntos não calam mais a boca. Nesse momento Dick deveria ter ido pra um lugar onde não tivesse morrido ninguém, já que não faz sentido ele se sentar do lado do Black Spot, onde 23 pessoas acabaram de virar churrasco e que vão entrar na contagem, com exceção do 7 que eu contei anteriormente. Se Dick achasse um local pacífico, ele poderia ter respirado e talvez conseguido colocar as almas penadas dentro de uma segunda caixa mágica. Dane-se porque ele fala pro Coronel Fuller que não consegue mais sentir a presença de Pennywise, o que significa que a criatura deve ter entrado no ciclo de hibernação. Infelizmente é nesse mesmo momento que Dick resolve ferrar a situação completamente, já que o abençoado simplesmente revela que descobriu onde foi escondido um dos fragmentos do meteoro que trouxe Pennywise pra Terra. O que eu quero dizer é que Dick não deveria ter falado porcaria nenhuma, afinal ele sabe que quanto mais se aproximam de Pennywise, pior as coisas ficam. Ele poderia ter dito que perdeu a conexão com a criatura, algo que nenhum militar poderia contradizer. Dane-se porque Leroy vai trocar uma ideia com Charlotte, que pergunta como vão fazer pra tirar a Hank de Derry. O Major sugere que a esposa leve o fugitivo pra casa deles, afinal a essa altura do campeonato toda a população da cidade tá presumindo que ele foi queimado no Black Spot. Só que a mulher não tá muito afim de voltar pra Derry, com receio de que Pennywise ainda possa estar com fome. Leroy acalma Jaguatirica e explica que Will não vai ser degustado, afinal Dick falou que a criatura foi dormir. Nós então vemos o comitê dos indígenas se reunindo para declarar que o ciclo de caça de Pennywise finalmente chegou ao fim. Um dos líderes fala que 17 crianças viraram marmita e mais 23 pessoas foram assadas no Black Spot. A notícia boa é que o incêndio foi o augúrio, ou seja, aquele mesmo evento trágico que simboliza o início da hibernação da criatura. O líder revela que agora vai ficar de boa pescando até o próximo ciclo, só que ele diz isso com a naturalidade de alguém que tá pouco se lixando para as vítimas do palhaço. Tá bom, o garoto morreu, voltem a treinar. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Nesse meio tempo, Will pede permissão de Charlotte para ir até a casa de Lily e contar que Rich se foi, porém a mulher proíbe que ele saia de casa devido ao que aconteceu no Black Spot. Will fica sozinho enquanto Charlotte e Hank vão dar continuidade ao plano para tirá-lo de Derry, sendo que eles batem na casa de Rose e pedem ajuda dela. Charlotte explica que precisa atravessar Hank pela fronteira com o Canadá, já que ela tem um jeito de arrumar documentação falsa, tanto para ele quanto para Ronnie naquele outro país. Enquanto isso, Daniel vê algo que o deixa com a bunda no chão. Dick levou os militares até o local onde Sesc foi sepultada e que também foi usado para esconder um dos fragmentos. O indígena corre para a casa de Rose e dá as más notícias, enquanto Fuller e Leroy encontram o fragmento dentro de um casco de tartaruga, que acaba sendo mais um easter egg de Maturin. O coronel ordena que o objeto seja levado de volta para a base, o que deixa Leroy confuso na mesma hora. O major fala que a missão deles era enterrar o fragmento no interior da floresta, justamente para capturar Pennywise. De acordo com Leroy, ao levar o fragmento para fora da cidade, vai deixar a jaula de Pennywise aberta, permitindo que ele casse numa área maior. Só que Fuller fala pro soldado relaxar, já que Dick tinha dito que a criatura estava hibernando. O coronel alega que eles só querem fazer alguns testes no laboratório, com o objetivo de ver se tem possibilidade de localizarem os outros fragmentos. Relaxa! Nessa presepada de palhaço, vemos Ron e Marge batendo na porta de Lily para dar as más notícias. Já era! As três garotas vão pro mirante de Derry, onde recolhem os brinquedos de Rich e choram as pitangas num abraço caloroso. Nesse meio tempo, vemos os militares tontos levando o fragmento pro laboratório do projeto secreto. Fuller nitidamente estava mentindo sobre fazer testes com o objeto, já que os cientistas acendem uma fornalha e tentam derreter o fragmento. Isso só não acontece porque Leroy invade a base e aponta uma arma pra galera. Ele exige que tirem um fragmento da fornalha, o que convence os soldados a obedecer. É aí que o General Shaw aparece e chama Leroy para explicar
o mal entendido. O Major vai trocar uma ideia e o General explica que aquela fase do plano era somente para patentes acima de Leroy. O General diz que a ideia agora é permitir que Pennywise caça as pessoas no país todo, já que de acordo com Shaw, os Estados Unidos estão se destruindo por causa da divisão ideológica entre a população. Shaw culpa o movimento anti-guerra, o feminismo e os conflitos étnicos como o que aconteceu no Black Spot, sendo que ele acredita que tudo isso vai acabar numa guerra civil. Portanto, o plano agora é soltar o Pennywise para comer geral, o que vai instaurar o medo que controlará a liberdade da população. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O único ponto negativo do episódio é justamente esse pretexto de soltar Pennywise no país todo para trazer ordem, o que é muito bobo na minha opinião. Tá mais do que claro que os militares não são capazes de controlar a criatura, o que significa que ela não vai apenas caçar os inimigos do país como as feministas. Ele basicamente vai comer quem quiser, incluindo os militares e as famílias deles, que poderiam estar em risco também. Eu até ficaria convencido se o roteiro mostrasse os militares fazendo algum teste para soltar o palhaço na cidade de Derry, já que isso é comum em tática de guerra. É só observar o que aconteceu no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Leroy acha esse plano absurdo, já que várias crianças inocentes vão servir de efeito colateral, e fala que não vai deixar que eles destruam um fragmento. Ele aponta a arma pro general e manda que o cara impeça que derreta um objeto. Me diga alguma coisa agora, ou então eu te mando pro céu, hein? Tô nem aí, tô marcado pra morrer, não tem nada a perder! Leroy também ameaça ligar pro Departamento de Defesa e contar tudo sobre aquele plano maluco. Eu não sei se ele realmente foi inteligente nesse momento, já que o cara poderia ter feito a ligação antes de ter invadido a base. Dessa forma, o secretário de defesa iria ligar pra Shaw imediatamente e provavelmente comeria o toco dele no ato, o que talvez tivesse impedido a destruição do fragmento. Infelizmente, Fuller chega por trás de Leroy e o desarma, o que contribui pro fragmento ser incinerado na fornalha. Shaw diz que as ações de Leroy acabaram de salvar o país, porém o Major tá pistola com o alto comando e vai embora sem dizer mais nada. Leroy poderia ter sido um pouquinho mais viril e rendido o general. Se ele tivesse pegado Shaw por trás, conseguiria descer as escadas e ameaçar meter bala no vilão. Isso deixaria o general com medo o suficiente para abortar a missão e ainda serviria de escudo humano para que Leroy não tomasse tiro dos colegas de profissão. Dessa forma, Leroy poderia ter usado Shaw de refém e pegado o fragmento. Depois disso, bastava ter enterrado o objeto em outro lugar, o que de quebra reforçaria o campo de proteção ao redor da área de caça de Pennywise. Enfim, Shaw liga pro coronel e ordena que ele impeça Leroy de sair da base, o que significa colocar uma bala na fuça do Major. Assim que os militares imbecis queimam um fragmento, a gente vê Pennywise acordando da hibernação, sendo que essa é a primeira vez que descobrimos como realmente é esse processo. A criatura fica mergulhada na comida caçada por anos, até que a falta de uma geladeira deixa a parada intragável. Enquanto isso, Will tá sozinho em casa preparando aquele cafezão com bauru, quando recebe uma ligação. Ao atender, ele ouve a voz de Ronnie, sendo que a garota diz que sente muita falta de Rich e ainda fala que o cheiro dele depois do churrasco tava uma delícia. Will logo percebe que é Pennywise brincando com o psicológico dele. O garoto pega raiva e fala que não vai mais sentir medo do palhaço sinforoso, o que eu acho que é mentira, já que Pennywise se encontra bem atrás dele e pula em cima de Will na última cena do episódio. Agora eu me pergunto, custava Will ter falado pra mãe que Lily tinha a adaga mágica que poderia protegê-los do palhaço? Isso explica o fato de Pennywise não ter ido atrás de Marge, Lily e Ronnie, já que as três estavam em posse do fragmento. Se Will tivesse explicado que ficaria mais seguro com as amigas, Charlotte provavelmente teria permitido que ele saísse de casa, mas esquece isso, porque agora já é tarde. O episódio 7 até o momento teve a melhor avaliação da temporada, e não é pra menos, já que a sequência no Black Spot é de partir o coração. Você pode até dizer que o CGI do fogo incomodou um pouquinho em certas cenas, no entanto, a construção narrativa é o que importa no final das contas. Eu tô bastante surpreso também com o fato da série ter coragem de eliminar personagens carismáticos, como foi o caso de Ted e Phil no passado e com Rich no presente. A única coisa que me incomodou foi o que eu citei sobre o plano maquiavélico do general, já que os roteiristas se passaram um pouquinho do ponto, mas tudo bem. Dito tudo isso, a minha nota pro episódio é 9,5. Pessoal, aproveita para assistir a playlist Filmes de Palhaço, onde tem It capítulo 1 e It, uma obra-prima do medo, assim como os episódios anteriores. Sigam a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no episódio foi de 25 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro Stanley. Galera, não esquece de abraçar esse like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!